Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Hoje o vídeo está super interessante porque a gente vai tentar traçar aqui o perfil psicológico, né? Vamos fazer uma análise psicológica acerca do personagem de How I Met Your Mother, que é o Barney Stinson, um personagem inclusive que acabou conquistando o público aí que gostou da série, né? How I Met Your Mother. Essa série já chegou ao fim. Eu nunca assisti essa série até o fim. Na verdade, eu parei na metade quando ela estava disponível na Netflix. Hoje ela está disponível lá na Amazon Prime e eu estou assistindo novamente os episódios. E aí, eu não cheguei ao fim ainda, mas eu estou na segunda temporada e já dá para a gente ter uma ideia ali, tentar traçar aqui um perfil psicológico acerca de quem é de fato o Barney Stinson. E eu tenho certeza que quem gosta dessa série vai gostar muito desse vídeo aqui, principalmente também quem gosta dessas questões, né, do funcionamento da mente humana, do comportamento humano. Sobre isso que trata o nosso canal. Inclusive eu te peço para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber as nossas próximas notificações, inclusive quando a gente postar um vídeo tentando traçar perfis psicológicos aí. A gente já tem alguns vídeos aqui no canal que falam sobre isso, falam sobre filmes, não do ponto de vista técnico, cinematográfico, né, mas a gente fala sobre as questões, a gente pega o case do filme, né, e traz aqui algumas considerações do ponto de vista emocional, psicológico e por aí vai. Então vamos falar um pouco sobre o Barney Stinson. Ele tem algumas questões bem interessantes para a gente conversar sobre ele. Primeiro, o que eu queria falar era que possivelmente aqui se você está na primeira temporada, né, dessa série, possivelmente aí a gente vai ter que soltar algum spoiler, porém os spoilers eles são meio spoilers, né? Eu não sei nem se tem isso aí, meio spoiler, mas de certa forma, como eu já falei, eu estou na segunda temporada ainda, então tem muita coisa ainda para você ver. Eu não sei quantas temporadas são, não sei se são 7, são 8, mas enfim, eu sei que é uma série bem longa aí, né? Então vamos lá, na primeira temporada o Barney, ele, na verdade, a Lily, ela acaba encontrando, ela recebe uma fita cassete, uma fita de vídeo, e essa fita é fornecida por uma mulher que Barney conhece, né? Ela cita o nome e logo a gente percebe que ele fica um pouco constrangido e a contragosto, né? Contra a vontade dele, Lily coloca essa fita, né? Então na fita, qual é o conteúdo que tinha lá na fita? A fita tinha Barney, ele estava meio hippie, com cabelo grande, completamente diferente, parece outro personagem, e ele estava chorando, né, tocando uma música, fazendo uma declaração de amor, pedindo para a namorada voltar. Aquilo parece ser um fato extremamente marcante para a vida de Barney, né? E trouxe vários desdobramentos aí, que é sobre esses desdobramentos que a gente quer conversar aqui. Porque de fato o que aconteceu foi o seguinte, só para refrescar a tua memória, se você não lembra desse episódio, ou se lembra muito vagamente, ele trabalhava num bar, numa cafeteria, eu acho, com a ex-namorada dele, e eles eram apaixonados, aparentemente, né? Eles estavam até naquele estilo meio hippie, ela combinava demais com eles, estavam programando uma viagem para fazer boas obras, né? Obras de caridade por aí, trabalhar para a Cruz Vermelha e tal, então tinha todo aquele contexto lá. E chegou um rapaz de terno, parecendo bem sucedido, e esse rapaz foi lá, comentou alguma coisa acerca da namorada de Barney, e até então não tinha nada demais, o cara foi embora, até que chegou o momento que o Barney, ele quando ia viajar, a namorada dele disse que não ia viajar. E aí ele teve que viajar sozinho. Só que quando ele estava indo viajar, ele decidiu voltar para falar alguma coisa com ela, que eu não lembro exatamente o que era. E quando ele voltou, ele presenciou a namorada justamente com esse cara de terno, esse cara, entre aspas, bem sucedido, né? Porque a gente não sabe nada sobre esse camarada. E aí o que acontece? Aquele foi um choque para Barney, aquele foi um choque e, de certa forma, aconteceu um processo ali, um processo que, se eu não me engano, ele vem já do behaviorismo, né? E a área de coaching também utiliza muito, né, esse termo, que justamente seria modelagem, né? O que é modelagem? O Tony Robbins, que é um dos coaches mais conhecidos do mundo, um dos mais famosos, um dos melhores hoje em dia. Tony Robbins fala muito dessa questão de modelagem nos livros dele. A modelagem seria você modelar o seu comportamento para você se tornar uma outra pessoa, né? Inclusive o Tony Robbins fala que ele, enquanto coach, ele foi completamente transformado através do processo de modelagem, que até 30 e poucos anos ele era um cara que estava acima do peso, não fazia atividade física e tal. Então, você se espelha em outra pessoa e adota aquele comportamento para você conseguir os resultados que aquela pessoa conseguiu. Aqui está o processo de modelagem. A sacada não é necessariamente você mudar a sua essência
mas seria você adotar comportamento, se espelhar no comportamento de outra pessoa, né? O que é que ele faz de diferente? Então eu vou fazer parecido com ele para ter resultados. Isso é que a área de coaching fala. O que parece ali, né, quando a gente vai, por exemplo, para a questão do behaviorismo, a gente vê muito que você pode controlar, prever comportamentos, né, você pode mudar comportamentos. Isso é o que defende o behaviorismo e também através do processo de modelagem. E o Barney parece ter passado por isso. Ele quis passar por esse processo, provavelmente porque o que passou pela cabeça dele foi basicamente o seguinte: eu perdi a minha namorada para um cara que ele é melhor do que eu, né? Em vários aspectos, é um cara mais bem sucedido e tal. Então, para conquistar mulheres, né, eu preciso me transformar nesse cara. Isso seria uma hipótese, né, do que teria acontecido ali na mente de Barney. Nesse episódio fica muito claro que depois disso ele começa a andar só de terno. Inclusive ele cobra, né, até os amigos que usam terno quando vão sair com ele. Então ele sempre aparece nesses episódios de terno. É muito difícil você ver o Barney sem um terno. E é muito provável que ele tenha passado justamente por esse processo de modelagem, provavelmente sem saber que estava provocando isso na sua vida, né? Agora, ele não mudou a sua essência porque ele ainda é um cara extremamente emotivo. O Barney, na segunda temporada, a gente acaba percebendo ali que o Barney tem um irmão que é negro, né? E ele é branco, ele é loiro e o irmão é negro. Então a série deixa meio que implícito ali que a mãe dele se relacionou com vários caras e tal. E aparece uma cena em que a mãe dele aparece pela metade, né? Ela não aparece o rosto dela, aparece só a parte de baixo, as pernas. E ela tá fumando um cigarro e conversando com eles enquanto eles eram crianças e dando instruções completamente questionáveis, para dizer o mínimo, para ser bem sutil aqui. Então, isso deixa claro que ele cresceu num lar que era disfuncional. E isso muito provavelmente deixou ele muito mais emotivo, né? Então, ele é um cara emotivo, ele não conseguiu, apesar do processo de modelagem, ele não conseguiu transformar isso na vida dele. Ainda é um cara emotivo, só que ele esconde isso aí. Daqui a pouco a gente vai explicar por que ele esconde isso. Muita gente faz isso, inclusive. É por isso que eu gosto de fazer essas avaliações, né, de personagens, porque se parece muito com a vida real. E nas séries americanas eu já percebi que eles têm consultoria de psicólogos, né, inclusive psicólogos renomados, como no caso de Paul Ekman, né, que foi consultor de Lie to Me. Então, nas séries americanas, os arquétipos dos personagens são muito bem construídos por causa dessas consultorias desses outros profissionais. Então, por que eu digo que o Barney ele é emotivo? Ele deixa muito evidente isso quando ele faz questão de que considerem ele sempre como o melhor amigo das pessoas, né? Ele faz isso com o Marshall, ele faz isso com o Ted, né? O Ted Mosby. Ele sempre quer ser considerado como o melhor amigo. E aí tem uma questão que eu acho que aconteceu na segunda temporada, alerta de spoiler parcial, né? Na segunda temporada aconteceu uma situação que ele ficou doente. E quando ele ficou doente, quem cuidou dele foi a Robin, né? Então ele realmente estava muito manhoso ali, né? Tava muito mole, ele estava doente, mas enfim, é uma cena até engraçada. Me lembrei agora, é uma cena engraçada porque é completamente diferente daquele cara durão, daquele cara machão que a gente vê, que é uma persona que foi criada por ele para atrair mulheres e para se defender de outras tragédias emocionais, né, de outros fins de relacionamento. Então ele tem muito esse mecanismo de defesa. Eu preciso parecer bem sucedido porque essa persona que é criada a partir de agora me faz conquistar mulheres com mais facilidade, mas também me protege, né, me blinda de novas decepções. Mas de fato ele é um cara muito emotivo, ele é um cara que quando adoece, inclusive eu acho que homens, né? Homens são meio manhosos assim, quando eles adoecem, eles ficam muito moles, né? Eu acredito, na verdade, isso é uma teoria minha, né? Refletindo sobre isso aqui agora, enquanto eu gravo esse vídeo, eu acredito que é porque, como a gente é criado, de certa forma, numa sociedade que é muito machista, ainda é machista, mas foi mais, né? E aí a gente aprende que homem não deve chorar, que homem não deve demonstrar fraqueza. Isso é o que passam para as crianças, para os homens. E de certa forma, quando a gente está doente, parece que a gente tem ali uma liberdade para apresentar uma fraqueza, porque a gente teria uma desculpa que seria socialmente aceita, né? Enfim, isso é uma reflexão minha que eu fiz aqui durante o vídeo, provavelmente o Barney também passa por isso. Mas ele é um cara extremamente emotivo e um ponto que me chama a atenção é que assim, ó, a questão do Barney usar terno, tem uns episódios, eu acho que é na primeira temporada, que o Marshall,
ele recebe uma proposta de emprego do Barney, então vai trabalhar com o Barney. E o Barney não me parece muito comprometido com o trabalho, ele passa a maior parte do tempo brincando ali, o que me faz entender que, muito mais do que ser bem-sucedido, ele simplesmente quer parecer ser bem-sucedido. É muito mais importante para ele parecer ser do que ser, de fato, um cara bem-sucedido. Porque parecer ser faz com que ele conquiste mulheres e se blinde emocionalmente, a gente vai tratar um pouco sobre isso agora, mas ser bem-sucedido dá muito mais trabalho do que parecer ser. Você já parou para pensar sobre isso? E sobre uma questão que a gente precisava tratar aqui, era sobre a sexualidade, né, de Barney, né? Ele tem essa questão da sexualidade muito exacerbada. Depois que terminou o relacionamento dele, foi que ele criou essa persona. E uma questão curiosa é que ele maltrata, né, as mulheres, ele sempre dorme com as mulheres e ele diz que... ele inventa sempre uma desculpa, né? Diz que vai viajar, enfim, não liga, dá o número do telefone errado, faz muita coisa para evitar o contato com essas mulheres. De certa forma, isso me parece ser, acima de qualquer coisa, um medo que ele tem muito grande, né? Porque todo ser humano tem uma fragilidade, eu não sei se você já parou para pensar, mas quando a gente estabelece um relacionamento, principalmente quando esse relacionamento avança, né? Quando vai para o noivado, para o casamento, acima de qualquer coisa, nesse avanço do relacionamento, o que acontece é que a gente acaba demonstrando as nossas fragilidades, a gente fica vulnerável para outra pessoa. E de certa forma, todo relacionamento tem uma relação de interdependência que não tem nada a ver com dependência emocional, mas tem uma relação de interdependência, né? As pessoas querem, elas aceitam, de certa forma, elas entram num acordo quase que inconsciente de que, tipo assim, eu aceito depender de você e você aceita depender de mim em algumas situações. Isso não significa que a pessoa vai depender emocionalmente, que se o outro for embora, você vai ser infeliz para a vida toda e sua vida acabou. Nem também significa que quando você aceita esse regime de interdependência, você está dizendo para outra pessoa que ela pode fazer tudo com você. Mas, de certa forma, você acaba apresentando num relacionamento mais sério como o casamento as suas fragilidades. E quando você apresenta a sua fragilidade, você fica vulnerável. Então, é um risco que você corre, né? E várias pessoas se protegem disso aí, se blindam desse risco. É por isso que tem muito homem, por exemplo, que não quer casar, muita mulher, inclusive hoje em dia também, que não quer casar, porque não, de certa forma, parece que tem medo de correr esse risco, né? E se acontecer da outra pessoa me decepcionar, então eu me blindo, eu passo a imagem de um cara garanhão, que no caso do Barney aqui acontece muito isso, mas também acontece na vida real. Passo a imagem de um cara garanhão, um cara que sabe se relaciona com várias mulheres e eu não quero me envolver porque eu sou superior, isso não dá pra mim, eu sou contra casamento. Ele deixa muito claro essas questões, mas na verdade é como se ele estivesse dizendo: eu tenho muito, muito medo de que aconteça novamente comigo o que aconteceu anteriormente com a ex-namorada, com o caso dela me trair e tal, me trocar por outro homem. Então, como eu tenho pavor que isso aconteça, eu tenho medo que isso aconteça novamente, porque eu sou um cara muito emotivo, muito frágil, então eu não me permito desenvolver uma relação um pouco mais séria com outras pessoas. Me parece que é exatamente isso que o Barney pensa. Essa foi a nossa avaliação, tem muita coisa para eu assistir ainda, mas eu acho que essas 2 temporadas já dá elementos o suficiente para a gente entender como é que funciona mais ou menos o arquétipo que foi construído psicológico para o Barney, né? Então, a partir de agora estão aparecendo 2 vídeos aqui para você. Um deles eu estou te indicando, o outro é o YouTube que está te indicando. Você pode fazer uma escolha, você pode clicar no vídeo aí e você pode também clicar na minha foto aqui abaixo para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber nossas próximas notificações sempre que a gente vier com avaliação nova ou com qualquer outro vídeo novo, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.